Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o professor Rodrigo Zeidan, da New York University de Xangai, na China, e da Fundação Dom Cabral, aqui no Brasil. Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu leio sempre seus artigos, acompanho. Eu gosto muito de economia também. Sou um economista frustrado, porque antes de fazer história eu fiz economia, mas eu parei no último ano e fui fazer história e tal. Mas sempre gostava de algumas áreas de história, especialmente na minha época, faz muito tempo, de teoria do desenvolvimento econômico, que se falava muito nos anos 1970 nisso. Bem, é a questão, então eu acompanho os artigos e o que você escreve, e o último deles na Folha de São Paulo, você fala que o Brasil está em estagflação. Né? Então, eu queria que, por favor, você fizesse uma síntese. Por que o Brasil está em estagflação e qual é o significado disso para o Brasil? Tudo bem, Marco? Bom, você é um economista frustrado, eu sou um historiador frustrado, né? Eu gostaria, é a área que eu gosto muito, gostaria muito de fazer pesquisa na área, mas acabei enveredando pelo lado da economia. Em relação à estagflação, é um conceito que, na verdade, surge pela primeira vez na década de 50 na Inglaterra, mas que toma força no mundo na década de 70 com a crise do petróleo, com as duas crises do petróleo, né? E a ideia é um processo econômico no qual você junta o pior de dois cenários, estagnação econômica com inflação elevada. Uma questão em economia é o fato de que, normalmente, crescimento econômico e inflação caminham em lados opostos. Né? Se você caminham direto em lados simultâneos, no sentido de que o maior crescimento econômico normalmente gera uma pressão sobre preços, porque se está todo mundo com renda mais alta, se você está tendo uma economia pujante, você tem espaço para aumento de preços. E que quando você tem uma crise econômica, em tese os preços baixam. Se pelo menos, eu estou falando aqui, inflação e choque de preços quase como se fossem sinônimos, não são necessariamente, mas o ponto é de que quando você tem uma economia em crise, a tendência é de que os preços não subam tanto. Infelizmente, no Brasil, hoje está numa situação na qual não há nenhuma perspectiva de recuperação econômica da pandemia e você tem um processo de aceleração de preços. Né? O IGPM bateu 20 e poucos por cento no ano passado e vai continuar subindo esse ano. A previsão agora é de que vai passar de 12%. O IGPM, para quem não sabe, é um indicador geral de preços que mede preços no atacado. O que afeta mais o brasileiro no dia a dia é o IPCA, que é um indicador de preços de varejo, né? De preço ao consumidor amplo. Mas o IGPM, por questões da nossa economia, acaba afetando indiretamente os consumidores, porque, por exemplo, reajusta o preço do aluguel. Né? Então, você tem contratos de aluguel que a cláusula escrita significaria um aumento de 24% nos últimos 12 meses e mais outros tantos por cento a vir por aí. Obviamente que tem algum espaço para negociação, dada a fraqueza da economia, mas o fato continua de que a gente tem uma escalada de preços que não é compatível com a crise econômica que a gente está sofrendo. Deixa eu te colocar a seguinte questão. A política econômica do governo brasileiro, feito por Paulo Guedes, um ministro super poderoso, porque criou o Ministério da Economia, recriou, porque existiu brevemente no governo Collor, e depois foi recriado. E incorpora vários ministérios, e vira uma espécie de czar, como se falava no passado, da economia, como foi a Zélia Cardoso de Mello durante um ano e pouco, entre 1990 e 1991. Até sair do ministério e ser substituído lá pelo Marcílio Marcos Moreira, né? Mas a questão é que se coloca, como é que você avalia? Eu digo para você, eu acompanhava, procurei as questões de quem era Paulo Guedes, porque eu sabia muito vagamente quem ele era em 2018. Eu procurei, a gente tem uma certa obsessão por livros, não sei, hoje no Brasil parece que não é bom falar isso, falar em livros, cultura, parece que é um certo culto de ignorância. Eu não encontrava as coisas dele, aí consegui achar uma coisinha, quem falava isso, quem falava aquilo.
E ele vendeu para muitos aqui no Brasil a ideia de que era um verdadeiro gênio da raça, um sujeito brilhante, e o presidente da República, uma pessoa de poucas letras, o alcunhou de Posto Ipiranga, aquele que sabe tudo, resolve todos os problemas. Como é que você, como pesquisador também na área de economia e de fora do Brasil, você está há cerca de 10 anos, né, fora do Brasil, como é que você avalia a gestão do Paulo Guedes? Bom, marketing, né? A posição dele dentro da sociedade brasileira é fruto de marketing. Ele é um empresário, que quer que seja, do ponto de vista de sucesso no mundo privado, tem. Mas, como gestor da coisa pública, foi vendida uma imagem que não corresponde à realidade, né? Ele está claramente preso na década de 70, no sentido de não acompanha o debate econômico no mundo, se refere ao Brasil sempre com estrutura do passado, não tem nada no que se discute no mundo hoje em termos de meio ambiente, de crescimento econômico, de desenvolvimento econômico, não existe nenhum conteúdo que não seja o conteúdo mais rasteiro do tipo vender reformas liberalizantes como se a gente tivesse num mundo que isso pudesse ser feito sem nenhum custo político. A minha visão sobre a gestão é a pior possível. Eu não consigo entender como é que você tem um gestor de economia que consolidou poder, como você menciona, num ministério super poderoso e não faz nada. E acaba e joga a responsabilidade, né, que é uma coisa bem brasileira, de não assumir a responsabilidade, de que, não, a culpa é do Congresso. Bom, o cara pede para ter um ministério congregando todos os poderes, não entrega nenhuma reforma e comenta que não, porque a culpa é do Congresso, ou porque a culpa é da conjuntura, porque a culpa é porque não choveu na terça-feira passada. Eu não tenho uma boa visão sobre o governo brasileiro em nada. É um governo retrógrado que está destruindo as instituições brasileiras e, infelizmente, literalmente ajudando a matar o povo brasileiro pela incompetência, tanto na gestão da pandemia quanto na gestão da economia também. Deixa eu lhe perguntar, você está há muito tempo fora do Brasil. Como é ver o Brasil, ou como as pessoas também veem o Brasil, já que nós passamos por muitas mudanças entre 2015 e 2016, depois tivemos um outro governo em 17 e 18, e esse de 19, que a gente não sabe até onde vai, constitucionalmente iria até 1º de janeiro de 2023, mas pode, no meio do caminho, ter um processo de impeachment, porque há fatos, inclusive, para isso. Então, como é enxergar o Brasil de fora? Você enxergando de fora, lendo o Brasil de fora, e como as pessoas que você tem contato na sua área de conhecimento compreendem o Brasil? Qual é a expectativa que elas têm? Porque teve o Brasil brasileiro do Ari Barroso, né, todo aquele otimismo e tal, depois tivemos problemas, depois um relativo otimismo e voltamos a ter problemas. Como é que você vê isso? O Brasil tinha conseguido vender a imagem de que sairia da armadilha da renda média. Né? O Brasil faz parte dos BRICS, do grupo dos países de renda média grandes, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas a visão do mundo sobre o Brasil mudou muito, né? O Brasil era um país que era visto sempre com bons olhos. Eu não conhecia ninguém que encarasse o Brasil como algum país atrasado ou um país que fosse um gerador de crise para a economia internacional, mas o que o governo conseguiu fazer foi destruir uma imagem cultivada não só pela diplomacia, quanto pelo nosso soft power, né? Pela cultura, pela questão da carnaval e futebol. Isso acaba modificando um pouco a visão das pessoas sobre a sociedade. Infelizmente, o governo destruiu essa imagem. Hoje, o Brasil é visto como um pária internacional, um país onde a extrema-direita tomou o poder, onde as pessoas meio que aceitam isso, e que, com a gestão
da pandemia, de negacionistas da pandemia, acaba virando um risco para a humanidade, né? A questão de variantes, eu infelizmente não posso voltar para o Brasil no momento, não tem. Se eu for para o Brasil, não tem os países não deixam eu sair do Brasil, né? Eu teria que, ou seja, é uma situação que não precisava, mesmo países com gestão de direita, de gestões que sempre Inglaterra, Polônia, Hungria, chega uma hora de uma pandemia que as pessoas estão morrendo no atacado, os países tentam fazer alguma coisa, não vão jogar para o público e dizer não, é uma gripezinha, ou dizer que não, tem que aglomerar, que é liberdade, esse tipo de coisa. Infelizmente, o Brasil agora é um celeiro de variante e vai ser um país fechado à força. Vai ser isolado pelo resto da comunidade mundial, dada a nossa incompetência monstruosa na gestão da pandemia, do trato social, do contrato. O governo falha no contrato social básico, né? Que é proteger a população no seu sentido mais fundamental, que é a vida. O governo está, em 2021, liberando o porte de arma porque considera que isso é um importante no meio da maior crise sanitária dos últimos 100 anos. Infelizmente, eu sou uma pessoa otimista por natureza, mas eu não consigo visualizar nada de bom vindo do Brasil hoje. E ninguém. As pessoas estão estupefatas com o que sai do Brasil. Tinha uma visão do Brasil que se esfacelou pela extrema-direita no poder. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A China virou a maior parceira comercial do Brasil, e não é de hoje, já de vários anos. Algo que no século XX, se nós formos pegar lá no início da redemocratização, nos anos 1980, seria inimaginável. Não só as mudanças que a China teve, como também se transformar nessa parceira tão importante do Brasil e de vários países da América Latina, vale destacar, mas no caso do Brasil isso é inegável. Como é que você enxerga, estando aí em Xangai? Xangai é um centro financeiro importantíssimo, né? E tem um papel na história política da China muito grande, e a história da China é uma história literalmente milenar, né? Como é que você entende e compreende as relações Brasil-China? Por que eu estou perguntando isso? Porque no atual governo teve vários momentos de tensão no campo diplomático, que não se refletiu necessariamente no campo econômico. Poderá até se refletir, a gente não sabe, mas isso não se refletiu. Qual é a sua análise dessa relação e qual é a importância dela para a China e para o Brasil? Bom, obviamente, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, né? E o Brasil é um parceiro comercial importante da China. Os interesses comerciais na China são levados a sério. O Brasil tem uma grande vantagem. O governo chinês separa gestão de governo de gestão de Estado, né? O Estado chinês, onde o governo e o Estado acabam se confundindo, mas consegue visualizar nos países ocidentais uma separação entre governo e Estado. E é por causa disso que o ponto que você fez de que os danos diplomáticos não geraram danos comerciais ainda, pela visão pragmática do Estado chinês no momento, que separa essa questão de governo e Estado. Então, a diplomacia chinesa entende que o governo chinês não necessariamente representa, o governo brasileiro não representa necessariamente o que vai ser o Estado brasileiro daqui a 10 anos. Não pode fazer promessas também para daqui a 10 anos. Nesse sentido, o pragmatismo na China vence, o que é ótimo para o Brasil, né? Porque significa que a China não vai fechar as portas para exportadores brasileiros facilmente, mas tem limite, né? Ou seja, o Estado chinês chegou a um momento que falou, olha, você está batendo aqui na China, está chamando, está dizendo, mas tem um limite. Se você continuar fazendo isso, pode ser que a gente
fecha as portas para produtos brasileiros. A China fez isso com a Austrália há pouco tempo, né? Criou medidas comerciais pesadas por questões diplomáticas do governo australiano. De novo, o governo australiano tem muito mais representatividade. Então, quando o governo australiano faz alguma coisa que o Estado chinês considera realmente que vai ter consequências de longo prazo, o governo chinês reage, colocando barreiras comerciais, quase proibindo importações de determinados produtos. Ainda não foi feito com o Brasil, mas o risco existe, né? Ou seja, não é possível que a China, em algum momento, fale: ok, passou do limite, está aqui uma tarifa retaliatória para determinados produtos brasileiros, para ver se o governo brasileiro para de usar a China como bode expiatório para a incompetência interna. E é nisso que, no momento, o Brasil se fia. Mas isso não é algo que vai ser garantido no longo prazo, né? Então, o melhor para as duas sociedades é você ter relações diplomáticas cordiais. Infelizmente, o governo brasileiro resolveu criar um inimigo, né? Olhou a casca de banana do outro lado da rua e falou: não, vou lá atravessar e pisar na casca de banana porque eu acho que eu não tenho problema suficiente no Brasil e posso criar inimigos porque não tem custo para mim, né? Vai ter custo para a sociedade brasileira lá na frente. Deixa eu aproveitar e fazer esse gancho aí da China. Pelas informações, ao menos, que circulam no Brasil, a China está se recuperando rapidamente. Já o ano passado teve crescimento positivo e esse ano indica um crescimento bastante significativo. Falo em 8%, 9%, não sei se eu estou correto ou não. Então, rapidamente, queria que você me colocasse, fosse possível, ver como é que se explica essa recuperação tão rápida da China? Tá bom, a recuperação chinesa realmente acontece, o crescimento do PIB cresceu 2% ano passado, obviamente muito abaixo do que se esperava do início do ano, que era 6,5%. Esse ano se fala em 8%, 9%, mas o PIB deve crescer 6%, pelo menos a meta oficial é 6%. O que significaria que o PIB dos 2 anos ainda seria menor do que sem a pandemia, o que é natural. A China realmente está se recuperando. Não é uma recuperação completa, ou seja, é uma recuperação que vários setores ainda trabalham com ociosidade por questões internas e externas, né? Então, tem vários países no mundo ainda com mercados consumidores que não estão a pleno vapor, exportadores chineses, por isso, não conseguem vender o que vendiam antes. Obviamente, outros setores, vacina, máscara, setores, mas também outros setores industriais começam a dar sinais de vida. A razão para isso é simples. A China criou um cordão sanitário que funciona. E, surpreendentemente, funciona. Porque eu entendo completamente o ceticismo de alguém com cordão sanitário chinês, porque quando você tem a Índia hoje, que tem fronteira, a Índia tem 300 mil casos num dia, a China tem 5, e todos eles importados, é completamente compreensível o ceticismo com os dados chineses. Mas eu também tinha um pouco desse ceticismo até entender, olhar e vivenciar o que é o cordão sanitário. Ninguém entra no país sem fazer 14 dias de quarentena supervisionada. Nesses 14 dias, ninguém tem contato com outro ser humano que não esteja em traje completo de contenção. E isso fez com que a China conseguisse isolar o país do vírus, e aí você passa a ter uma vida normal dentro da fronteira. E aí a economia consegue se recuperar. Estou falando com você dentro do meu prédio da Universidade de Nova York, que no início de 2020 estava fechado, todo mundo remoto. E hoje estou dando aula normal.
com as pessoas normalmente sem máscara, sem nada. Até pouco tempo atrás, a gente era obrigado a dar aula de máscara. Mas caiu porque não tem caso na cidade. E as pessoas andam normalmente, né? E é isso que explica a recuperação chinesa. Um combate com a pandemia é sério, como faz a Austrália, como faz a Nova Zelândia. E aí os países conseguem ter uma vida razoavelmente normal, desde que você não tenha clientes fora do país como seu ganha-pão, porque aí não é normal. E aí você tem alguns problemas de pessoas desempregadas, voltaram para o campo, e aí não tem emprego para voltar. Por isso que esse crescimento também não é tão pujante como era o crescimento antes da pandemia. Deixa eu lhe perguntar uma última questão. O que é ser professor, é no campo acadêmico, o que é ser professor universitário na China? Você tem a experiência aqui do Brasil, né? Se formou, eu vi todo o seu currículo, que é um currículo importante, muito bom. O que é na China? Por quê? Porque no Brasil nós temos uma realidade na universidade que presumo que seja muito diferente da realidade chinesa. Como é ser professor universitário na China e em Xangai, que é uma cidade tão importante, historicamente também tão importante? É muito interessante. Obrigado pela questão, obrigado pelo convite. A gente tem uma relação, a China tem uma relação com o professor, que é uma relação de respeito, que a gente também tem no Brasil. Tá? Eu sempre fui respeitado como professor. Mas a gente acabou perdendo um pouco, né? O respeito pela questão de professor, que a gente ainda tem na China. Mas isso tem a ver um pouco com uma questão milenar. Você comentou da China ser milenar. A China, há 1000 anos, tem uma coisa chamada o exame imperial. E a ideia é que todas as mudanças de dinastia, de tudo, como é um país muito grande, a forma que o imperador tinha de escolher sua burocracia era através de exames públicos, né, desse exame imperial. As famílias investiam todos os seus recursos, se fossem pobres, para que os seus filhos estudassem, passassem no exame imperial e virassem um burocrata estatal. Um pouco como o exame para funcionário público no Brasil, só que completamente diferente no sentido de que, embora o emprego fosse vitalício, não tinha várias garantias. Bom, a gente está falando de 1000 anos. O exame imperial acaba no início do século XX, formalmente, mas ele continua existindo informalmente, né? O sistema universitário chinês, o aluno faz o que seria o equivalente ao nosso vestibular, que se chama Gaokao, né? Um aluno, para entrar na Universidade de Nova York, aqui em Xangai, se ele é chinês, ele tem que estar mais ou menos no primeiro percentil de todos os alunos da China. Ou seja, imagina que você tem toda uma população fazendo o exame, toda uma população jovem fazendo um exame, e você tem que ser 1 entre 100 de toda uma população que estuda para entrar nas melhores universidades. E a Universidade de Nova York não é a mais difícil. As 2 universidades mais difíceis para alguém entrar ficam em Beijing, se chama Tsinghua e Peking University. Nessas 2 universidades, se você não é morador de Beijing, você tem que estar no topo 0,38%. Então, de cada 100 alunos, você tem que ser o melhor 0,38%. Ou seja, de cada 1000 alunos, você tem que estar entre os melhores 4 alunos. Né? Uma pressão monstruosa sobre os alunos, uma pressão monstruosa sobre os jovens. Muito mais do que o nosso vestibular antigamente, muito mais do que o nosso Enem. Porque, de novo, são 1000 anos de cultura dizendo para aquilo. O nosso Enem funciona parecido, mas você não tem um investimento de todas as famílias, ainda mais quando você tem filho único já há 2 gerações, né? Então, todos os sonhos da família vão para filho único. Essa pressão é monstruosa. E aí acaba que o professor vira respeitado, porque o professor é o filtro, é quem vai dar essa legitimidade
para os alunos virem para o sistema universitário e para os alunos seguirem carreira. Para você ter uma ideia, a Universidade de Harvard, como ela conhece o sistema chinês, ela dá uma bolsa de graça para o melhor aluno da Universidade de Tsinghua e de Pequim. Se o aluno conseguiu sobreviver ao exame nacional, entrou na Tsinghua e ainda é o melhor aluno, eu não preciso nem olhar para o aluno. Bolsa integral, bota o cara para dentro de Harvard, porque o cara vai ser excepcional. E, no fundo, é isso. Os alunos ótimos aqui, eles batem na minha porta às vezes e falam: professor, você está dando muito pouco exercício. Eu quero mais. Né? Porque o ritmo de estudo é... E, obviamente, isso tem um lado ruim. Tem um lado ótimo, porque a qualidade é monstruosamente boa dos alunos, né? Agora, a pressão sobre os jovens é absurda. Na lavanderia que eu vou, que o dono é de Wuhan, na cidade onde começou a pandemia, ele tem 2 filhas. Ele trabalha até meia-noite e eu nunca entrei na lavanderia sem que as crianças estivessem fazendo exercício de casa. Os deveres de casa aqui, eles são feitos para as crianças não conseguirem fazer. Todos. Para que elas sempre saibam que precisam estudar mais. É um nível de pressão, é um nível também muito, muito grande. Não é saudável para quem está de fora como eu, né? Mas é a forma que a sociedade aqui funciona. Aqui, um aluno chinês não consegue entender como um aluno estrangeiro acha que vai passar numa matéria sem estudar da forma que ele estuda. Eu fiz questão de colocar essa questão, Zeidan, porque é justamente para ver essas diferenças, né? Como é um outro mundo, e nós temos dificuldade de entender esse mundo, e esse mundo tem dificuldade de nos entender também. E o que vai acontecer com esse processo cada vez mais intenso de globalização, vai ter de haver uma compreensão recíproca, né? E esse é o grande desafio de sociedades, a nossa tão nova, né, de 500 anos, o caso da China, quando você está pensando o Estado imperial, é o período antes de Cristo, você já tem a centralização do Estado na China, esse papel cumprido pelo imperador, que pode ser que o partido cumpra esse papel hoje, né, o Partido Comunista, nesse sentido de centralização, e essas demandas sobre os indivíduos. Então, são mundos muito diferentes, mas que, e eu sempre falo com a Embaixada da China no Brasil, eu falo, olha, precisa ter mais atividades também no campo do cultural, né? Não só no campo comercial, né? A gente precisa se conhecer melhor, sair dos estereótipos, né? E está cheio de estereótipos, nós para os chineses, dos chineses para com o Brasil, para que tenha esse processo de conhecimento. Então, a tua experiência aí, certamente, é muito rica para isso, né? Para ver esse. Obrigado. Eu vejo muito isso. O estereótipo é muito comum. Eu tento, nas minhas postagens do Twitter, mostrar como é que as pessoas aqui são, de certa forma, normais, respondem a incentivo, querem ser felizes, não tem... Essa opressão de estudar, por exemplo, uma opressão que, se você perguntar para uma pessoa, você acha isso ruim? A cultura daqui diz que não. Ué, como assim ruim? Só depende de mim. Você está no Brasil, um país onde você pode tomar um tiro do policial se você olhar diferente, se você... Não tem isso aqui. Então, o cara vai assim, não, depende de mim. É só estudar mais, eu ganho do cara, não tem problema. Esse nível de competição... É uma questão, são muitas questões culturais, né? Eu estou aqui há muito tempo, como você conversou, Marco, e eu ainda não, obviamente, não entendo tudo, né? Não falo mandarim bem o suficiente para entender tudo que está acontecendo ao meu redor. Mas é fascinante entender, tentar ver, e a cultura é realmente muito diferente, né? E realmente também não entendem o comportamento brasileiro, para o bem e para o mal, né? Isso para o bem significa que não acham que o brasileiro tem nenhuma maldade, né? O que é ótimo. Para o mal também não entendem, acabam não criando os laços que poderiam criar. E, infelizmente, agora a gente está tentando tornar a China um inimigo, não sei para quê, né? Não sei com que objetivo. É uma perda tanto para a sociedade brasileira quanto para a sociedade daqui.
Legal, olha, muito obrigado mesmo. Agradeço ao professor Rodrigo Zeidan, da New York University de Xangai e da Fundação Dom Cabral aqui no Brasil. Muito obrigado. Acho que foi uma conversa bastante interessante para quem nos acompanha, que nós somos aqui um canal plural, democrático, tem as diversas, toda plural democrático no campo da democracia, extremismo aqui não tem guarida, e nesse sentido também, não só da tua exposição econômica, das questões do Brasil e das relações com a China, mas da sua vivência aí como professor universitário, foi muito legal. Então, agradeço muito a você ter aceito o meu convite. Muito obrigado. Obrigado, Marco. Até mais. Bom dia para você. Bom, tudo de bom aí para os seus ouvintes e para quem está nos vendo nessa entrevista. Muito obrigado. Valeu. Até mais.